gente dobrava a língua e assobiava tão alto como eu assobiava com a mão, só que só com a língua. Pô, era inacreditável. Sim, com todos os dedos. Todas as combinações. Tu não tem o que fazer, é uma coisa triste. 14 anos não tem o que fazer. Sabe? Sem sacanagem, galerinha. Quero ver. Vamos lá, também. Continua falando. Abre a boquinha, quero ver. Ah, calou a boquinha. Tu viu, pai, como é que funciona? Em casa pode fazer assim, pai. Tu primeiro pedir educadamente. Não calou a boca. Tu dá-lhe uma... Tu rebenta o guri. Mas não de porrada, na moral. Chega aí, ô bicho, qual é tua? Olha na cara dele e fala, continua falando, quero ver se tu é macho. Ou então, que moça educadinha, continua falando, moça. E se não obedecer, pai, tu arranca o celular, pai. Deixa uma semana sem celular, pai. Nunca mais vai fazer. Agora tô prestando atenção. Que legal, vai ser sempre assim. Eu assobiei, tu não calou a tua boca, eu vou te enfiar a mão na cara, assim com o dedo, nunca vou encostar em ti. E vou falar, cala a tua boca. E se tu não gostar, tu mostra o vídeo pro teu pai. Aí deixa ele vir falar comigo. Beleza? A galera acha que eu sou louco. A galera acha que eu sou louco. Pra mim, louco é o cara que não cala a boca na minha aula. Sacou? Tu vê, né, cara? O ideal é educar pela convencimento. Uma. 3, tu vai pra rua. 3, tu vai pra rua. Então tu vê, quando eu quero começar uma aula, eu vou assobiar. E tu vai calar a boca. Aí tu vai ter um cara, gente boa e feliz aqui. Se tu começar a empombar como agora, vai se arrombar. Cara, eu ia te falar uma coisa, que pena que começou assim a aula, mas eu ia te falar uma coisa assim, ó, eu sou puxa-saco do 2A, cara. Porque na história do Santa Catarina, talvez na história da minha vida, nos 15 anos que eu tô dando aula, eu nunca tive uma turma tão foda. Tem uns caras lá no 2A, que foi o antigo 1º A, ou 1º B, nem sei, 1º B, né? Cara, que eles são foda, eles elevam a aula. Cara, eu dei talvez as 3 melhores aulas dos últimos meses da minha vida lá agora. 2 de matemática e uma de física. Que aulas gostosas, só pergunta bonita. E apesar desse teu pequeno deslize no começo dessa aula, eu fiquei emocionado com 2 colocações bonitas que 2 colegas me fizeram sobre física. Por isso que eu comemorei que ia ser física. Que eu quero dividir contigo essas 2 colocações bonitas. Desculpa. Primeira colocação de um colega. Professor, me disseram que tem uma explicação física para o teletransporte. Teletransporte, para quem não sabe, é aquela historinha do filme de ficção, que o cara entra numa cápsula aqui, aí aperta um botão e desaparece aqui e brota lá no outro lugar. Seria fantástico, certo? Em vez de mandar um e-mail, tu manda uma pessoa. Uf. Beleza? Tudo bem? Isso é um sonho do ser humano. Acontece que a maioria dos sonhos do ser humano estão se tornando realidade. As coisas mais absurdas têm acontecido. Qual é o experimento físico realizado há relativamente pouco tempo que dá uma esperança para um dia nós conseguirmos o teletransporte? Porque tu vê, se eu dominasse os átomos por completo, se eu entendesse totalmente os átomos, eu poderia usar uma máquina para escanear a organização dos teus átomos, e os teus átomos são igual aos átomos de tudo, da terra, da bosta, de tudo. Do ar, lembra nitrogênio, oxigênio, carbono, certo? Então se tu pegar lá um pouco de carvão da tua churrasqueira, um bocado de água, um pouco de ferro do chão, tu vai ter basicamente as moléculas suficientes para fazer um ser humano. Se tu soubesse organizar esses átomos átomo a átomo, tu construiria um ser humano. Ou seja, não é grandes problemas tu analisar um ser humano e construir um idêntico. A gente não sabe o que aconteceria fazendo isso. É possível que esse outro ser humano achasse que ele é o outro. E isso ia dar alguma encrenca entre os 2, mas tu afastando os 2, de repente, não ia dar nada. O problema seria que tu, ao construir o outro, se tu não quiser duplicar a quantidade de pessoas, tu tem que eliminar o outro, né? O que tu usou como cópia original. Então tu bota no scanner o cara, copia toda a organização atômica dele, joga via internet, tu recebe esses dados em outro lugar, pega a máquina de arrumar átomos, tem os átomos lá, tu compõe e faz uma pessoa igual. Tá. Só que isso não é teletransporte. É exatamente. Concordam comigo? Isso não é teletransporte. Outra, teria que primeiro verificar se realmente são as mesmas pessoas, se não deu nenhum pau na cópia. Obrigado, querido. Teria que verificar se não deu um problema na cópia, né? Antes de eliminar a cópia original. Concorda comigo? Quantos problemas éticos surgiram já, né? Problemas éticos, assassinar um clone. Agora, olha só. Não o clone, né? O original até. Mas, voltando. Agora que tu entendeu o que é o teletransporte, né? E entendeu a ideia dele. O que aconteceu na física recentemente, nos últimos 10 anos, que deixou os cientistas boquiabertos? Tu pega 2 átomos
que estão próximos um do outro e deixa eles num estado que eles ficam como átomos gêmeos. Eles ficam vibrando do mesmo jeito. Parecem cópia um do outro. Aí tu afasta esses átomos. E aí de repente tu usa uma máquina para alterar o estado de vibração desse átomo. E quando tu faz isso, o outro átomo gêmeo instantaneamente muda também. A gente não sabe explicar por que isso acontece, certo? Mas é uma esperança para o teletransporte, como copiar o estado de vibração de um átomo instantaneamente para outro átomo. Mas tu vê, não é o teletransporte, não é uma explicação, é uma observação de laboratório que abre margem para muitas interrogações e muitos anos de pesquisa. Por isso que eu quero apaixonar alguns de vocês para a área das exatas, porque eu preciso de alguns de vocês para estudar esse fenômeno lá no doutorado de física quântica, lá, certo? Beleza? Então pergunta 1 muito bonita, enriquecedora. Parece que foi até o professor de química que levantou a pedra, né? Certo? Show, a bola, chutando. Outra pergunta da colega muito legal. Leiam uma breve história do tempo, do Hawkins. Leiam o universo de uma casca de noz. Leiam os livros do Carl Sagan, que fala sobre o universo e sobre teorias muito legais, com uma qualidade legal, sem avacalhar a física. Fala honestamente para o cara que não entende de física um pouco melhor da física moderna. É um show. Uma das teorias modernas para explicar o mundo é a teoria das cordas. Aí a colega me disse, professor, eu fui procurar alguma coisa da teoria das cordas e não entendi. Eu retruquei, eu também não entendi. Eu estudei um pouquinho, e não entendi. Não aceitei. E aí amenizei, né? Tem um professor doutor, que é um dos caras foda, um dos caras bons em física lá na Federal, que ele ignora a teoria das cordas. Ele diz o seguinte, a teoria das cordas é uma bobagem. Não tem utilidade, não explica direitinho as coisas como alguns falam. Agora eu vou tentar explicar que teoria das cordas é essa. Tu acredita, cara, que se eu pego uma corda esticada entre dois batentes, tipo do violão, e faço assim nela, ela começa a oscilar, geralmente dessa forma. Toda a corda vai para cima, toda a corda vai para baixo, tão rápido que dá a sensação de ter uma única barriga parada ali de corda na tua frente. Tanto que isso é chamado de onda estacionária. Onda, professor? Sim. Quando eu pego uma corda amarrada numa parede e começo a sacudir a corda começa a agir assim, vê se tu concorda. Depois de um tempo ela já está assim, depois já está assim, ou seja, é como uma onda avançando no mar. Tudo bem? Essa onda vai bater na corda e vai voltar, vai bater na parede e vai retornar. Quando eu faço isso, o que acontece é que ondas, tipo as ondas do mar, começam a ir e voltar tão rapidamente que meu olho, uma máquina ruim de enxergar a realidade, vai enxergar essa barriga aí. Primeira vez que eu vi isso, estava no banheiro, puxei a janela basculante, tinha uma cordinha daquelas que são cheias de bolinha. Quando travou a basculante, a corda oscilou e fez uma barriga. Aí eu que sou curioso, né? Mantive a corda esticada e comecei a sacudir a cordinha. E eu percebia que sacudindo mais rápido, em vez de uma barriga, formavam-se duas. A corda se dividia em duas partes vibrantes. Isso aqui é chamado de primeiro harmônico, vou te ensinar lá no terceirão só. Isso aqui é chamado de segundo harmônico. Terceiro harmônico. Puta merda, é assim que eu gosto. Desculpa, estou falando essa palavra. Tá, o que isso aí tem a ver com o universo, com a vida do mundo? Cara, sabe o elétron? Elétron? É feito de elétron também, né? Concorda comigo? Um desses que está no teu corpo, desses zilhões de elétrons que estão no teu corpo. Eu pego uma barreira negativamente carregada, pode ser assim, ó. Eu vou pegar duas baterias, tá? Duas baterias. Vou conectar isso aqui na parte negativa da bateria. Bateria, o lado positivo, eu conectei no lado positivo. Tudo bem para vocês? E aqui eu conectei no polo negativo da bateria. E eu peguei um elétron é negativo, não é? E arremessei ele assim, ó. Quando eu arremessei esse elétron para lá, os opostos, os iguais, o elétron, ao tentar ir em direção à placa negativamente carregada, aquele risco de ser uma placa metálica, ela está conectada no polo, então ela ficou negativamente carregada, certo?
Quando o elétron vai em direção a essa placa negativamente carregada, ele é atraído ou repelido por ela? Repelido. Ele vai ser impedido de avançar e vai retornar, né? Só que ele não vai ficar andando em linha reta, cara. Ele vai ficar andando assim, ó. Ou ele vai ficar andando assim, ó. Tu acredita que o maldito elétron, quando vai e volta entre as placas negativas, reage como uma corda vibrando? É assustador. A partir daí, os físicos começaram a engendrar uma teoria para explicar o movimento dos elétrons dentro dos átomos a partir da ideia de cordas vibrantes. E aí nasceu a teoria das cordas. Se tu fizer a faculdade de física, depois daqui a 3 anos, e depois resolver fazer um mestrado, e depois um doutorado em teoria das cordas, aí talvez tu entenda razoavelmente bem a teoria das cordas, mas talvez não. Talvez tu só consiga tratar de algumas partes dela, para tu ver como a tua pergunta, né, é muito além do que eu posso te responder hoje, na verdade. Eu não posso te explicar a teoria das cordas, porque eu precisaria de algumas décadas para fazer isso e teria que estudar também para poder fazer isso, certo? Mas deu para ter uma noção? Os elétrons são safadinhos, eles se comportam como cordas vibrantes, dependendo da maneira que a gente observa eles. Muito louco. Tá, mas, ô, professor, se ele se atrai pelo polo positivo, ele não deveria ficar no positivo? Por que ele continua... Positivo e positivo. O positivo não está na brincadeira. Essa placa está conectada através de um fio condutor no polo negativo da bateria. Negativo, isso. Eu fiz uma barreira para o elétron ficar quicando de um lado para o outro. Entendi. Certo? Obrigado. É assim que se faz. Não entendeu? Cutuca. Ô galera, infelizmente eu tenho que parar por aqui. Eu adoraria continuar falando sobre teorias altamente... Eu adoraria explicar a teoria da relatividade, que é uma das que mais me encanta. Só que eu vou ter que esperar até o terceirão. Eu preciso preparar a tua mente para tu aceitar a teoria da relatividade. Alguns de vocês não vão aceitar, mesmo daqui a 3 anos, porque ela é meio bizarra, certo? Apesar de estar confirmada. Mas hoje vamos comer pelas beiradas, correção da tarefa. Qual é a página mesmo? 15. Página 15. Uma bela manhã para aprender física, depois eu entrego a gente. Um garoto, dentro de um trem em movimento retilíneo e uniforme, vê um pingo d'água cair do teto do vagão, no qual se encontra. A trajetória do pingo, vista por ele e por uma pessoa sentada em uma cadeira na estação, é, respectivamente, o garoto está andando junto com o trem, e aí cai. O garoto só vê o pingo indo para baixo, em linha reta. Tudo bem? Porém, quem está sentado na estação e vê o teto do trem indo para lá enquanto a gota cai, olha o que vai ver. Um pedaço de uma parábola. Uma reta oblíqua. Tu vê uma reta oblíqua, quer dizer que ela não é vertical, ela é assim, ó. Tinha que ser uma reta vertical pro guri que dá no trem. Já errou. Curva e curva. Uma curva e uma reta. Era o contrário. Reta pro guri que está no trem, curva para quem está fora. Uma reta na vertical e uma curva, porque há velocidade constante na horizontal e aceleração na vertical. Porque há de haver, porque há velocidade constante na horizontal e aceleração da gravidade na vertical. Futuramente nós vamos discutir um pouco melhor isso, mas é a explicação adequada para as trajetórias que a gente já esperava. Letra E, reta e reta. Então a letra D é que explicou as trajetórias adequadamente. Com o que nós já tínhamos visto antes, dava ou não dava para matar essa questão? Dava, né? Acho que dava. Ah, professor, mas eu errei. Tudo bem. Fique magoado com o teu erro para não errar de novo. Certo? E deu. 2. A figura abaixo representa uma escuna atracada no cais. Minha escuna sempre será os meus barcos, na maneira geral são assim. Então tem um ponto P ali, tem um ponto Q aqui assim, tem um ponto R ali, tem um ponto S na água, aqui está o cais, aqui está, aqui o tubarãozinho, agora fazer assim, e ali está o ponto O está bem em cima do ponto Q. Aqui, pronto, não importa onde ele está vendo. Nada a ver. É isso, mais ou menos? Deixa-se cair uma bola de chumbo do alto do mastro, ponto O. Neste caso, ela cairá ao pé do mastro, ponto Q.
Mas é verdade? Deixa eu ver. Confirmei. Se esta bola for abandonada do mesmo ponto O, quando a escuna estiver se afastando do cais com velocidade constante, ela cairá no seguinte ponto da figura. Então tu vê, estava parado, soltou no ponto O, caiu no ponto Q. E se estivesse andando, se afastando do cais? Q. Q porque quando ela foi solta, a escuna já estava se deslocando. A pedra não tende a parar do além e a escuna continua avançando. A pedra tende a continuar andando junto com a escuna. Isso é chamado de inércia. A tendência que os corpos têm de manter seu estado de movimento. A gente tem a tendência de achar que as coisas param por causa do atrito. E aqui no ensino médio, via de regra, a gente ignora o atrito, exceto se ele falar. Não despreze o atrito. Se não fosse desprezar o atrito, eu concordo que ela iria um pouquinho para cima do ponto R, por causa do atrito com o ar, mas é só um pouquinho, não ia cair lá na PQP, certo? Então o correto é o mesmo ponto. Tu vê a mesma ideia anterior, cara, cobrada de uma forma um pouco diferente. E a sacanagem do sujeito foi primeiro te contar, olha, a escuna parada acontece assim, e a escuna andando, entendeu? Ele tentou te fazer errar, cara. Sacana esse cara. Questão 3. Questão 3. Supõe uma situação inusitada. Adoro situações inusitadas. Do alto da torre de um grande prédio existe um relógio de ponteiros. Sobre o ponteiro dos segundos, um inseto caminha, partindo do centro do relógio e dirigindo-se à extremidade. Inusitado não sei de onde. Até parece que nas torres do mundo agora não tem um monte de bichinho subindo e descendo nos ponteiros. Inusitado. Inusitado é alienígena, aí fica legal. Sobre esta situação, escreva um texto para discutir o formato da trajetória descrita pelo inseto. Porra, aí me quebrou as pernas. Ele quer um texto. Ia ser tão divertido simplesmente desenhar a trajetória, né? Pensa comigo, tá lá o relógio, qual é o ponteiro dos segundos, minutos, o que é? Também não importa, né, cara? O que ia mudar só é o tempo que ia demorar para dar a volta, mas segundo é mais divertido. Tá aqui a formiguinha, ó. Tá beleza? Tá ali a formiguinha. Aí o ponteiro se mexe um pouco, a formiguinha já se afastou. O ponteiro se mexe mais um pouco, a formiguinha já tá ali. É rápido essa formiguinha. Achei rápido. Formiga atômica. E aí vai para ali e já tá ali. Não é do tempo de vocês, né? Formiga atômica. Não é? Existe? Nossa. Aí olha só. Eu poderia descrever, né, a trajetória da formiga, né? Como era uma formiga rápida, tu vê, a trajetória dela foi assim, ó. Se fosse uma formiga muito lenta, certo? A trajetória dela poderia ser assim, ó. Tá vendo? Ela demorou várias voltas para chegar na extremidade do ponteiro. Por isso que ficou mais encaracolada a trajetória dela. Beleza? Mas não é essa a explicação. Ele quer um texto. Eu sou ruim de escrever. Quando eu ia escrever uma redação, cara, era como parir. Era uma coisa muito triste, era doído, cara. Eu queria morrer na hora, eu não queria fazer redação, eu queria que a pessoa infartasse e acabasse a aula. Como consequência, no vestibular da UFSC eu sempre fui meia boca na redação. Por isso que eu não passei medicina no retrasado. Mas ano passado eu apliquei uma técnica, né? Horas antes da prova de redação, a filha da minha esposa chegou para mim, Otávio, ó, não faz dissertativa. Não faz dissertativa porque todo mundo faz e eles valorizam narrativa. Então tu faz assim, assim, assado. E eu segui a dica dela. Continuei escrevendo retardadamente como eu sempre escrevi. Mas tu acredita que a minha nota bombou? Vai até 15, né? A nota da redação da Federal. Né? Eu consegui 10. 10 pontos eu consegui. Enquanto nos outros anos, 6,5, 7,5. Pra tu ver como eu escrevo mal. Não, mas como é uma coisa física, eu vou me sair bem. Vamos explicar como é que vai ser a trajetória. Enquanto o inseto, enquanto o inseto se afasta do centro de relógio ou se aproxima? Ou ele não falou para onde é que ele está indo? Está afastando? Enquanto o inseto se afasta do centro do relógio, através do ponteiro,
ponteiro desloca-se sobre o fundo do relógio. Tudo bem o que eu falei até agora? É verdade o que eu falei, eu não expliquei nada ainda, mas é verdade. Enquanto o inseto se afasta do centro do relógio através do ponteiro, o ponteiro desloca-se sobre o fundo do relógio. Ele disse qual era o referencial? Ah, então peraí. Essas duas trajetórias que eu supus só são verdadeiras se o referencial é o fundo do relógio. Se o referencial é o próprio ponteiro, a trajetória do bicho é em linha reta. Ele não está parado no ponteiro, ele está caminhando para fora do ponteiro, né? Imagina que o ponteiro é um planeta. O cara que está caminhando em cima do ponteiro, né, e não percebe o universo girando ali embaixo, eu estou andando em linha reta. Concorda comigo? É isso que é a discussão bonita. Então, primeiro eu introduzi o que está acontecendo. Enquanto o inseto se afasta do centro do relógio, através do ponteiro, o ponteiro desloca sobre o fundo do relógio. Se usarmos como referencial o próprio ponteiro, então a trajetória será o quê? Linha reta. Beleza, para ficar chique? Retilínea. Ninja, retilínea. Já se o referencial for o fundo do relógio, a trajetória, como é difícil falar e escrever ao mesmo tempo, tá? A trajetória é espiralada. Tudo bem? Certo? Cara, palavra de honra. Eu aposto a minha vida que eu nunca respondi essa questão assim. Tu pode pegar, não, vai ser um inferno achar o vídeo do passado que eu corrijo isso, sempre eu corrijo, né? Mas o importante é isso, cara. Não tem que decorar isso, tem que tentar falar isso com tuas palavras. Alguém que fez algo diferente aí quer ler para eu ver se é uma resposta razoável? Se vocês preferirem, eu posso até parar o vídeo, não tem problema nenhum. Alguém quer ler? Offline ou online? Não? Quer ler? Não, Por favor, cara. Relaxa, aqui é todo mundo igual, cara. Não tenha vergonha.